noite a todos. Eu sou a Celiana, faço parte do Grupo Espírita Esperança em Cristo, e estamos aqui hoje para fazer uma pequena reflexão com o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, o bem e mal sofrer. Então, antes de começarmos, vamos fazer uma prece, pedindo a Jesus, aos benfeitores espirituais, que possam nos amparar, nos orientar, e principalmente, Senhor, amparai e protegei e guarnecei a todos os teus filhos na face da terra, que passam por momentos de dificuldades, com enfermidades do corpo físico e da alma. Que Maria Santíssima, com todos os seus falangeiros, possa, através dos seus fluidos positivos, trazer o bálsamo da tranquilidade, da harmonia em todos os corações, para que cada um vivencie as suas dificuldades da melhor maneira possível, tendo a benevolência junto de todos. Que a paz e a harmonia possa adentrar em todos os lares e que a luz do Divino Mestre Jesus se faça presente em nossos corações, hoje e sempre. Que seja feita a vontade do Senhor, de acordo com o merecimento de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, trouxemos uma pequena reflexão dessa lição tão atual, tão presente, tão constante em nossas vidas, o bem e mal sofrer, que está no capítulo 5, no item 18, nas instruções dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos começar. Primeiro, para a gente acreditar que existe a justiça divina, primeiro precisamos acreditar que Deus existe, né? Então, Deus, onipotente, onipresente, onisciente. Onipotente, que pode tudo. Onisciente é que sabe de tudo. E o onipresente está em toda parte. E que ele é principalmente soberano, soberanamente justo e bom. Então, se temos essa compreensão de Deus, fica mais fácil de aceitarmos a justiça divina e entender esse bem e mal sofrer que o Evangelho nos traz. Aí eu tenho uma pergunta, né, que as pessoas muitas das vezes não se expressam sobre esse respeito. O mal existe? E muitas das vezes a resposta que nos vem, ou melhor, a resposta é que não, é que o mal é a ignorância do bem. Ou seja, o mal é a ausência do bem. Só que essa ignorância é o estado de quem não está a par da existência ou ocorrência de algo. Então, se eu acredito que Deus existe, se eu acredito que Ele é onipotente, onisciente, onipresente, soberanamente justo e bom, eu sei que o mal não existe. O que existe é a ignorância do bem, né? Eu não posso confundir ignorância com incompetência. Aí eu fui lá no dicionário, e o dicionário nos diz que incompetência é você saber
saber de algo e não realizar de acordo com o que sabe. Ou seja, incompetência é uma escolha. Eu sei que algo existe, eu sei que pode ser feito, mas eu escolho não fazer. Porque até escolher não fazer nada, até não fazer nada é uma escolha. Então, aí eu vou estar usando da incompetência, né? E o significado de bem no dicionário. Bem, o bem é aquilo que enseja as condições ideais ao equilíbrio, à manutenção, ao aprimoramento e ao progresso de uma pessoa ou de uma coletividade. Vou ler de novo. O bem é aquilo que enseja as condições ideais ao equilíbrio, à manutenção, ao aprimoramento e ao progresso de uma pessoa ou de uma coletividade. Então, eu sou indivíduo, mas tudo que eu faço ou que eu deixo de fazer, ela repercute em outros indivíduos que estão à minha volta. E os indivíduos mais próximos é no seio familiar. Depois vem o trabalho, vem a parte da sociedade, e se a gente for expandindo isso, a gente chega até a humanidade, né? E o mal, no dicionário, está como substantivo masculino contrário ao bem. Simples assim. Na questão 630 do Livro dos Espíritos, nos diz que o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Como é que eu vou saber se eu estou fazendo bem ou se eu estou fazendo mal, se eu não conheço as leis divinas? Porque fazer o bem é estar dentro das leis divinas, e fazer o mal é o contrário, é o oposto das leis divinas. Então, para eu entender, para eu não ser ignorante do que significa ser o bem e o mal, eu preciso compreender que é Deus, né? Que Ele é onipotente, onisciente, onipresente, depois entender as suas leis. E aí eu vou ter condições de escolher se eu quero fazer o bem ou se eu quero fazer o mal. Para eu ter a compreensão desse bem e mal sofrer que o Evangelho nos traz, né? Ok, quais são as leis divinas? Lá no Evangelho também, no Livro dos Espíritos, né, diz que as leis de Deus é a lei de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, lei da sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade, lei da justiça, amor e caridade. Então, é preciso que a gente vivencie todas essas leis para que a gente possa alcançar a perfeição moral. Isso está no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, tá? Leis naturais ou divina. Então, na realidade, isso aqui são todas as leis que regem o nosso universo, o nosso planeta Terra. Adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Simples assim, né? Só que não, né? Cada um de nós estamos aqui aprendendo. A gente está, o planeta Terra, ele é um planeta escola, e a gente só vai ter condições de se melhorar se nós vivenciarmos cada fase da nossa vida
buscando o esclarecimento, a cada aprendizado que se tem, a cada esclarecimento, vivências, não só nossa, como de outros, que nos trazem aprendizado, porque muitas das vezes a gente não precisa cortar o dedo para saber que dói ou que é ruim ficar sem um dedo. Muitas das vezes a gente vê uma outra pessoa dessa situação e a gente entende e aprende com os exemplos que, se a gente puder evitar que isso aconteça, é o melhor para cada um de nós, né? O exemplo, muitas das vezes, fala muito mais do que 1000 palavras. Então, as leis morais é um conjunto de leis divinas que regem a dimensão moral do ser. São referentes às relações do homem com Deus e com o seu próximo. Ou seja, tudo está interligado. Então, se as leis divinas e as leis morais regem o nosso planeta, o universo e tudo que a gente conhece, eu fui tentar buscar um pouco de um exemplo para a gente, para trazer esse esclarecimento do Evangelho. Mas antes, eu vou ler um trecho do Evangelho para a gente poder conversar a respeito desse exemplo. O Evangelho nos diz assim: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-las ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolação, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Então, eu fui buscar um exemplo que nós tivemos aqui na face da Terra para exemplificar, né, o que o Evangelho nos trouxe, que foi do médium Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, que nasceu em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, no dia 2 de abril de 1910, e desencarnou em 30 de junho de 2002, com 92 anos. Tem o Chico, tem um filme da biografia de Chico, né, falando da vida de Chico, de como foi que ele passou o seu período aqui na Terra, como é que foi a sua infância, como foi desenrolada a sua mediunidade. Eu vou fazer um breve resumo aqui da história dele, para que a gente entenda e aplique esse bem e mal sofrer que o Evangelho nos traz, tá? Chico perdeu a sua mãe com 5 anos de idade. E nesse período, foram muitas dificuldades que o pai dele passou, porque ele tinha mais 9, na realidade eles eram 9 filhos, com o Chico eram 9 filhos, e pelo fato de Chico ser um dos mais novos, ter apenas 5 anos, necessitava de mais atenção, necessitava mais de cuidados, né? O pai de Chico pediu para que a madrinha dele o criasse, cuidasse dele nesse período,
de tanta dificuldade que eles viviam passando. Então, o Chico foi morar com a sua madrinha. Porém, ela era uma pessoa muito nervosa, tinha muitos problemas, e ela o maltratava. Ela usava um garfo para espetar sua barriga, para machucá-lo, quando ela ficava irritada, ou quando ela pedia para ele fazer alguma coisa, ou seja lá que motivo que ela encontrasse, ela machucava ele com esse garfo espetado na barriga. Vocês imaginem uma criança de 5 anos de idade, que acabou de perder a mãe, que foi separado de seus familiares, de seus irmãos, de seu pai, vivenciar na casa de uma pessoa que era considerada sua madrinha, porém uma pessoa estranha. E quando começou a conviver com ela, vivenciou toda essa dificuldade de ser maltratado, né? E Chico ficava muito triste, chorava, só que nesse período ele já conversava com sua mãe que tinha desencarnado. Ela o acalentava, ela contava histórias para ele quando ele ia para o quintal, né? Tinha uma árvore próximo da casa, em que ele sentava ali para conversar com sua mãe. Então, naqueles momentos, era um momento onde ele tinha o refrigério das suas dores. Uma criança de apenas 5 anos de idade. Licença. Então, eu não posso nem imaginar o que eu faria se eu tivesse nessa condição de 5 anos de idade e ser maltratada. Porém, sabemos que existe muitos casos parecido com esse ou similar de pessoas, de crianças serem maltratadas, né? Então, é um momento para a gente parar para refletir e o que nós estamos fazendo com o futuro do nosso planeta, né? Que seres, que exemplos que nós estamos deixando aí para esses que irão herdar o planeta Terra. Continuando a história de Chico, de várias vezes ele ouviu de sua mãe, né, para que tivesse calma, tivesse paciência, que isso tudo iria passar, né, e que futuramente viria um anjo que iria tirar de toda essa dificuldade que ele estava passando. E esse anjo passou a ser a segunda esposa de seu pai, o qual ele contraiu um matrimônio, que, por um coração bondoso que ela tinha, uma pessoa bondosa que ela era, além de reunir os 9 filhos do pai de Chico, né, e da dona Maria João de Deus, que era o nome da mãe de Chico, né, ela ainda teve mais 5 filhos. Ela ainda deu à luz, deu a oportunidade a mais 5 espíritos retornar na face da Terra. E ela conseguiu, nesse período, dar o carinho e a atenção para o Chico, trazendo para ele a calma em seu coração de que tanto sua mãe falava, que tudo passaria, que todas as dores que ele estava sofrendo, todas as dificuldades que ele vivenciava com sua madrinha iriam passar, né? E aí está novamente o bem e mal sofrer que o capítulo do Evangelho nos traz, né? E a prece, né? Que Chico sempre conversava com sua mãe, sempre fazia suas preces, ela sempre orientava ele a pedir a Jesus força, coragem e resignação para que ele prosseguisse com a sua vida e não esmorecesse e não fizesse nada que viesse lhe prejudicar no futuro. Mas chegou um período em que Chico começou a ter sonhos agitados e a conversar com os espíritos. E de manhã ele contava para a família tudo o que acontecia, os relatos que os espíritos passavam para ele. E seu pai, muito preocupado com essa situação, achando que ele estava demente, levou até o vigário, né, e vigário Matozinho,
para que ele pudesse conversar com seu filho e tirar esses espíritos malignos que porventura estivessem junto dele, o deixando doente, enfermo, usando um termo bem pejorativo, né, deixando ele maluco, né, que era esse medo que o pai tinha, que ele estivesse ficando maluco mesmo. E o vigário falou para o pai de Chico que ele proibisse o Chico de ler revista, de ler jornal, de ter qualquer outra informação que pudesse vir a influenciar essas fantasias ou esses pensamentos que estivesse pairando em sua cabeça, né? Essas criações. E disse que nenhum morto, nenhuma pessoa depois que morre, ela volta para falar com os vivos, que isso era coisa de Satanás, né? E que isso não existia. Então, o pai de Chico atendeu o que o vigário falou, né? E proibiu o Chico de ler revistas, jornais, qualquer coisa que pudesse vir interferir em sua vida. E Chico, muito triste com toda essa situação, mas sempre resignado, com aquela sua calma e tranquilidade peculiar, que lhe era peculiar, né? Conversando, ele continuava conversando com sua mãe, e sua mãe sempre falando para ele ter calma, ter paciência, mas que ele não ficasse triste pelas pessoas não compreenderem, né? E que ele precisava modificar seus pensamentos, que não deveria ser uma criança indisciplinada para não ganhar a antipatia dos outros. Ou seja, a obediência que Chico devia ter para com seu pai, para com o vigário, ele deveria fazer isso de maneira tranquila e disciplinar realmente, para que não viesse ter antipatia das outras pessoas, né? Ele se tornou católico, praticante e obediente às obrigações que lhe eram indicadas pela igreja. Tudo que o vigário fazia, ele seguia à risca todos os preceitos da igreja católica naquele período. Porém, em 7 de maio de 1927, uma de suas irmãs ficou muito doente. E após ter ido a médico, ter feito várias consultas, tomado vários medicamentos, ela não ficava boa. E um casal amigo de Chico, que era espírita e conhecia também o pai dele, ofereceu-se para auxiliar a sua irmã e fazer o evangelho do lar na casa de Chico, que reuniu todos os seus familiares para fazer esse evangelho. E nesse momento, eles levaram para esse evangelho, o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, e o livro dos Espíritos, que foram os livros que eles usaram para o estudo daquela noite, e pedindo a Deus o auxílio para essa irmã enferma. Foi quando, nesse momento, que sua mãe apareceu novamente para ele e disse, porque enquanto o Chico estava na Igreja Católica, né, estava seguindo todos os preceitos, a mãe parou de ter tanto contato com ele, deixou ele vivenciar aquele período de aprendizado na Igreja Católica. E voltou a ter contato novamente com ele nesse período, nessa reunião, onde foi feito o Evangelho do Lar para auxiliar a irmã de Chico, que estava doente. E ele escutou a voz de sua mãe lhe dizendo, meu filho, eis que nos achamos juntos novamente. Os livros à nossa frente são 2 tesouros de luz. Estude-os, cumpra com seus deveres e em breve a bondade divina nos permitirá mostrar a você seus novos caminhos. Então, foi aí, nesse momento, em que Chico Xavier se tornou verdadeiramente espírita, começou a se tornar verdadeiramente espírita e conhecer a doutrina espírita, que onde foi o seu caminho, né, que já estava preparado
E a gente volta aqui no Livro dos Espíritas, aonde Lacordaire, porque essa mensagem é de Lacordaire, que diz que a prece é um apoio para a alma, contudo não basta, é preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Então, a bondade de Deus deu força e perseverança para o Chico, para que ele vivenciasse sua infância com dificuldades, com maltratos e tudo mais, de todas as espécies, né? E chegasse ao ponto onde ele precisava, onde já estava predeterminado de Chico se tornar espírita, para daí vir a ter a comunicação direta com os espíritos e ter como benfeitor espiritual Emmanuel, que foi o seu auxílio nessa fase dessa encarnação aqui na face da Terra, né? Então, a partir desse dia, foi instalada a primeira reunião mediúnica, né? E no final do ano de 1927, foi fundado o Centro Espírita Luiz Gonzaga, sediado na residência de José Cândido Xavier, pai de Chico, né? E em 1950, Chico Xavier já havia psicografado mais de 50 livros. Vocês imaginem se Chico tivesse se rebelado em cada fase de sua vida, aonde ele precisou vencer orgulho, vencer humilhações, vencer maus tratos, vencer bullying, que naquela época não se falava nessa palavra, né? Não só das pessoas estranhas, mas dentro de sua própria casa. Quem tiver a oportunidade, assista o filme de Chico Xavier. É muito interessante, tem muitas coisas boas para a gente aprender ali como exemplo, tá? Então, a trajetória de Chico, Deus já sabia de tudo que ele precisava vivenciar. Deus não é onipotente, onipresente, onisciente e soberanamente justo e bom? Então, por que ele vai deixar um filho seu sofrer na terra à toa? Ou simplesmente por sofrer? Não. Existe a justiça divina. E essa justiça divina, a gente só tem conhecimento através das vivências das leis da natureza, ou leis divinas. Ou seja, vamos fazer um lembrete lá das leis, né? A lei de adoração, de trabalho, de reprodução, de conservação, destruição, lei da sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, de liberdade, justiça, amor e caridade. Ou seja, o Chico vivenciou tudo isso. Ele passou por todas essas fases, todas essas etapas dessas leis divinas, para que ele pudesse se tornar um emissário, um médium entre a espiritualidade e os desencarnados, trazendo informações valiosas para todos nós que nós estudamos até hoje. Chico, ao desencarnar, deixou psicografado mais de 50 livros. Não, minto. Em 1950, Chico Xavier já havia psicografado mais de 50 livros. Chico psicografou 451 livros, produzia o que os espíritos lhe transmitiam fidedigamente, ele era fiel às informações dos espíritas, seus livros foram traduzidos para vários países, né? Então, olha a missão que o Chico tinha na Terra. Ele sabia disso quando encarnou aqui? Não. Mas dependendo das escolhas que ele fez ou viesse a fazer, talvez isso não tivesse acontecido. Então, nós não sabemos o que está preparado para a gente no futuro.
A gente pode se organizar, a gente pode fazer um cronograma que é necessário para a nossa vida, para a organização da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso planejamento. Mas a gente não sabe se a gente vai desencarnar amanhã, se a gente vai deitar hoje e não vai acordar amanhã. A gente não sabe se a gente vai ficar rico amanhã, se a gente vai ficar pobre, se a gente vai ficar na miséria. A gente não sabe de nada disso. A pandemia está aí mostrando para a gente que tudo se transforma no estalar de dedos ou num piscar de olhos. A pandemia trouxe a igualdade para todos nós. Olha a lei de igualdade imperando aí. Mas será que nós estamos aprendendo com isso? Será que nós estamos realmente aproveitando essas oportunidades e sofrendo o que a gente precisa sofrer e aproveitando todas as experiências, porque penso eu que até as coisas negativas trazem coisas boas de aprendizado. Então, tudo é aprendizado nessa vida. Se eu furar meu dedo e ficar reclamando, digamos que eu fure meu dedo com um espinho, e eu ficar reclamando que aquele espinho está doendo, que está incomodando, mas não movo uma ação para retirar esse espinho do dedo, eu estou só me lamentando, eu não estou fazendo nada. Eu quero que um milagre aconteça sem que eu faça nenhum esforço. Mas se eu procuro ver, ok, machucou, furou o dedo, foi lá, eu vou lá, eu tiro aquele espinho, eu faço uma asepsia no dedo, faço um curativo se caso for necessário, e cuido dele ali, ele vai ficar dolorido por algum tempo, até cicatrizar, mas depois aquilo ali passa. Mas eu aprendi que quando eu for mexer em algum lugar, aonde tenha um espinho, aonde eu possa me furar, eu já vou colocar uma proteção na mão, para que eu não venha me machucar novamente. Então, mesmo com aquela dor, eu aprendi, eu tive um aprendizado. Então, esse bem e mal sofrer depende das nossas escolhas. Porque eu cruzar os braços e não fazer nada também é uma escolha. Só que se eu cruzar os braços e ficar só lamentando, eu não vou sair para lugar nenhum. Eu vou ficar estagnada ali apenas no lamento. Então, foram muitas informações, muitas coisas que eu gostaria de falar para vocês. Tem uma história também muito bonita a respeito desse livrinho aqui, de Santo Agostinho, que tem muitas coisas legais, muitas experiências para a gente aprender, né? Então, eu separei aqui justamente uma frase, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês, aqui, ó, de Santo Agostinho, que nos diz assim: não andes averiguando quanto tens, mas o que tu és. A verdadeira felicidade não consiste em ter muito, mas em contentar-se com pouco. Não procure fora, mas dentro de você. É no interior do homem que habita a verdade. Então, essa frase de Santo Agostinho, ela nos traz muitas reflexões para a gente entender quando o Evangelho nos diz que mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Mas lá na frente, o Evangelho também nos diz que Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobrepondo-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco cheio de justa satisfação:
fui o mais forte. Então, eu tenho uma outra pessoa que nos trouxe exemplos grandiosos a esse respeito do que é o exemplo de bem e mal sofrer em condições de auxiliar uma humanidade, né? O nosso planeta Terra. Então, Mahatma Gandhi, né? Ele foi o idealizador e fundador do moderno Estado indiano, né? Então, ele conseguiu fazer milagres na Índia, e esse pensamento dele é tão atual que eu quis trazer para a gente. Mantenha seus pensamentos positivos, porque seus pensamentos tornam-se suas palavras. Mantenha suas palavras positivas, porque suas palavras tornam-se suas atitudes. Mantenha suas atitudes positivas, porque suas atitudes tornam-se seus hábitos. Mantenha seus hábitos positivos, porque seus hábitos tornam-se seus valores. Mantenha seus valores positivos, porque seus valores tornam-se seu destino. Então, foi isso o que Chico Xavier fez. Ele manteve toda essa serenidade, passou por todas essas dificuldades, todas essas vicissitudes, porém, ele se tornou um ser extraordinário nessa encarnação. Ele aproveitou todos os momentos para não só se beneficiar, mas principalmente beneficiar o seu próximo. E todas as obras que ele deixou aqui na face da terra, não foi para o bolso dele nem um único centavo. Tudo que ele recebia de gratidão das pessoas, ele passava adiante. Então, ele viveu numa casa simples, viveu uma vida simples, com humildade, mas com higiene, com limpeza, com caráter. Então, este ser, e tantos outros, né? Nós temos Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, como é que se fez? Gente, esqueci. Francisco de Assis, que também abdicou de várias coisas, que também tem uma história muito linda para contar para a gente. Então, gente, a conclusão que eu tirei desses estudos, né, que precisamos admitir ou reconhecer nossas fraquezas para poder trabalhá-la e gerenciá-las. A frase muito utilizada, conhece-te a ti mesmo, né, que é, deixa eu interromper aqui esse compartilhamento, né. Então, a frase muito utilizada, conhece-te a ti mesmo, que é a inscrição que se via na entrada do oráculo de Delfos, nos faz refletir sobre o que sabemos, o que queremos e o porquê queremos. Todo homem enxerga o mundo através do prisma característico do seu caráter individual. Ou seja, eu só vejo aquilo que eu quero ver e aquilo que eu tenho o entendimento de ver. As informações podem estar sendo apresentadas de várias maneiras, de várias formas, e o meu caminho. Mas se eu não entendo essas informações, eu não vou absorvê-las. Então, é preciso que eu me conheça para que eu tenha condições de fazer uma avaliação se é bom ou se é ruim, o que está dentro de mim, o que existe em mim, se eu preciso melhorar, se eu preciso lapidar, ou se eu preciso modificar. Uma outra frase de Santo Agostinho, nesse livrinho que eu mostrei aqui para vocês, que eu recomendo, né, que ele fala assim,
As pessoas não são o que parecem. As pessoas não são o que deveriam ser. As pessoas não são o que gostaríamos que fossem. As pessoas são exatamente como são. E não há nada que possamos fazer a respeito. Se você não aceitar essa simples verdade, você nunca será feliz. Profundo isso, né? Então, Deus conhece a mim, para que te conheça a ti. Consciência é a voz de Deus dentro do homem. Deus é luz e não há trevas neles. Isso foram palavras de Santo Agostinho. E para a gente finalizar, eu gostaria de finalizar com uma historinha que fala assim, que foi para saber quem era o mais forte, né? E eu vou ler rapidamente aqui para a gente, porque o nosso horário já está se esgotando, que diz assim: quem de nós seria o mais forte? É uma pergunta, né? Isso foi numa reunião de tudo quanto Deus criou. E aí surgiu essa dúvida, né? Mas de tudo que Deus criou, o que é o mais forte? Aí veio uma voz e falou: que forte é o ferro. Então perguntaram o ferro: ferro, você é forte? E o ferro respondeu: ainda que sobre minha matéria se constrói grandes estruturas, forte é o fogo, porque quando eu passo por ele, ele me derrete. E aí todo mundo: então, fogo? Você é o forte? E o fogo respondeu: eu não sou forte. Ainda que eu derreta o ferro, forte é a água, porque quando ela vem sobre mim, ela consegue me apagar. Água, você é forte? Ela respondeu: não, eu não sou forte. Forte é o sol, que quando passa com seus raios sobre mim, consegue me evaporar. E aí, então, sol, você é o forte? Ele respondeu: não, não sou forte. Ainda que eu tenha o poder de evaporar a água, forte é a nuvem, porque quando para na minha frente, tira todo o meu brilho. Nuvem? Então você que é forte? A nuvem também respondeu: eu não sou forte. Forte é o vento verdadeiramente. Eu tiro o brilho do sol, mas quando o vento bate em mim, me joga de um lado para o outro. Então, vento, você que é o forte. Aí ele fala: eu não sou forte. Eu jogo com o meu poder a nuvem de um lado para o outro. Mas forte é a montanha, porque quando eu bato nela, eu tenho que me dividir. Montanha, você é forte. Você é a mais forte de todos. E ela responde: não, porque ainda que eu faço o vento dividir-se ao se colidir comigo, forte é o homem, porque ele vem com os seus maquinários e sobre mim constrói prédios, grandes edificações. E o homem vem e acaba comigo. Homem, então você é o mais forte. E o homem responde: ainda que eu consigo acabar com tudo que o Criador criou, vou repetir essa parte. O homem diz que ainda que eu consigo acabar com tudo que o Criador criou, ainda assim eu não sou forte. Forte é a morte, porque quando ela me abraça, eu não consigo me desvencilhar. Morte, então chegamos à conclusão que é você a forte. Mas a morte disse: por um tempo, eu pensei verdadeiramente que eu era forte, a mais forte de todos. Porventura, não leste
que eu abracei Abraão, Isaque, Jacó, abracei homens com qualidades dado pelo Criador, joguei na sepultura e acabei com eles. Mas um dia, eu achando que era forte, abracei um homem que sobre a tua cabeça tinha promessa e levei à sepultura. E ao terceiro dia, eu tive que deixar sair. Forte é Cristo, forte é Jesus. Tudo quanto Deus criou se inclina e propaga. Então, aí está o maior exemplo que todos nós devemos seguir, de bem e mal sofrer. Jesus foi que nos deixou o exemplo de tudo que temos aqui na Terra, de tudo que se pode passar, porque dores maiores do que ele vivenciou aqui na Terra, ao ponto de chegar ao Pai e pedir: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Exemplo maior que esse nós não temos. Esse é o exemplo que nós devemos seguir. Mas muitas pessoas podem falar: mas Jesus é um espírito crístico. Está muito longe de mim. Mas não se sabe quantas etapas da vida cada um de nós já vivenciamos, ou quantas foram as fases que Jesus vivenciou e passou para chegar ao Espírito Crístico. Mas ele deixou o exemplo aqui na Terra. Ele esteve aqui em carne e osso, igual nós temos essa matéria aqui, para dizer que é possível, mas que depende de cada um de nós, de como faremos as nossas escolhas e que tipo de escolhas faremos, para que a gente possa melhorar a cada dia. É um passo de cada vez. É um degrau que se sobe a cada vez, degrau por degrau. A natureza não dá saltos. Agora, a velocidade em que a natureza utiliza para a melhoria, para a transformação, depende de cada um de nós. A borboleta, ela tem vários períodos para se tornar tão bela como é. A largata, quem olha para ela, não diz que ela vai se tornar uma borboleta. E quando ela entra naquele casulo, que fica ali tempos e tempos, fazendo aquele esforço todo necessário para sair, abrir as asas e voar, se alguém for lá quebrar o casulo para que a borboleta saia sem sacrifício, ela não tem força em suas asas para voar. Então, vamos aprender com a natureza, vamos aprender com os exemplos que estão aí e vamos fazer os nossos esforços. As dificuldades estão aí a todo momento, a todo instante, para todo mundo. Foi o que o Evangelho nos trouxe. Ele não escolheu rico nem pobre, nem o mais nem o menos. Todos têm dificuldades. Cada um dentro do seu merecimento, dentro do que é necessário para se melhorar. Então, que possamos usar esse bem sofrer para o nosso progresso, para o progresso da nossa casa, do nosso lar, da nossa família, dos nossos amigos, da sociedade como um todo, da humanidade, para que esse planeta continue sendo um planeta, se transforme verdadeiramente num planeta de provas e expiações, o qual acredito eu que nós já estamos vivenciando. Mas tenhamos fé em Deus, perseverança em nossas atitudes, em fazer o que é o certo, o que é necessário para nos melhorarmos e melhorarmos o nosso próximo. Agradeço muito a oportunidade de ter buscado esse estudo, porque o estudo é principalmente para cada um de nós, para nós que fazemos. Para mim foi muito importante. Então, que ele possa auxiliar um pouquinho que seja, um grãozinho de areia que seja a cada um de vocês que estão assistindo.
E assim, amigo Jesus, agradeço a vós, agradeço ao Pai Maior, a esse Deus onipotente, onipresente, onisciente, por todas as oportunidades que me dá, de a cada dia abrir os olhos, agradecer a natureza por mais um dia que se aparece, por mais um dia, por mais 24 horas de oportunidade de usarmos em nosso benefício e em benefício do nosso próximo. Que a paz possa se fazer em todos os lares, hoje, agora e sempre. Sede conosco, Jesus, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Uma boa noite a todos.